Biotecnologia, apesar do nome parecer novo porque tem tecnologia, nem toda tecnologia é digital. Tecnologia nada mais é do que um conjunto mesmo de instrumentos, de processos e técnicas que tendem a solucionar um problema. A caneta esferográfica do qual a gente escreve é uma tecnologia, ou seja, um instrumento desenvolvido para resolver um problema. A gente não pode pensar que toda tecnologia é digital. Tanto é, gente, que biotecnologia já existe há muito tempo atrás. Há 6.000 anos antes de Cristo, os agricultores e pecuaristas já faziam manipulação de plantas e animais desejando algumas características específicas. E eles faziam isso de que forma? Selecionando características presentes em uma espécie e outra e permitindo um cruzamento mais seletivo. Os processos de fermentação, que envolviam também fungos e bactérias, que são utilizados até hoje, também são processos de biotecnologia. Tá, professora, mas o que é novo? O que é novo, gente, é engenharia genética, que envolve a manipulação de DNA. E aí sim, a gente vai falar do DNA recombinante, de organismos geneticamente modificados, transgênicos, a gente vai falar de clonagem e das técnicas de PCR. Então, pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Então, pessoal, a biotecnologia ela mudou a nossa vida cotidiana. Os resultados desses processos envolvem uma série de setores produtivos, geram muitos empregos. É por conta da biotecnologia que hoje nós temos plantas que são resistentes a doenças, plástico biodegradável, técnicas de biorremediação do ambiente, técnicas agrícolas que exijam o menor uso de pesticidas, novos medicamentos, novos tratamentos para doenças, tudo por conta desse estudo avançado da biotecnologia. Nosso foco é a engenharia genética que envolve a manipulação do DNA. Então, sempre que tu pensar o que é biotecnologia, biotecnologia é uma parte da ciência que envolve manipulação de seres vivos no desenvolvimento de instrumentos, processos e técnicas que tendem a solucionar um problema. Dentro da biotecnologia, a gente tem a engenharia genética, que envolve a manipulação do DNA, que só foi possível de acontecer, primeiro, depois de conhecer melhor a estrutura dessa molécula e depois de descobrir que dentro de uma bactéria havia uma enzima, conhecida como endonuclease ou enzima de restrição, que tinha a capacidade de cortar o material genético. E aí veio a base da biotecnologia, conhecida como DNA recombinante. A partir de técnicas de DNA recombinante, a gente consegue desenvolver o nosso conhecimento sobre transgênicos, que, por exemplo, é o responsável hoje pela produção de insulina, de milho que é resistente a larvas e não precisa de agrotóxico, de animais como a ovelha Tracy, que consegue sintetizar uma proteína humana que consegue combater uma doença pulmonar, e ainda as técnicas de clonagem, clonagem molecular, clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva. E também vamos falar aí de análise de DNA com uma técnica de PCR, que a gente tem escutado muito por conta dos testes do coronavírus. Antes de entrar em DNA recombinante, você tem que lembrar o seguinte: nós somos feitos de células, nós seres eucariontes possuímos um núcleo delimitado por uma membrana nuclear e dentro desse núcleo a gente tem o nosso material genético. A gente tem material genético dupla fita hélice do tipo DNA e a gente tem material genético do tipo RNA. A gente vai falar mais do DNA. O DNA, cada fita dele é uma sequência de nucleotídeos, cada nucleotídeo é formado por um grupo fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. No DNA, essa base nitrogenada vai ser a adenina que liga com timina, citosina que liga com guanina. Nós vimos em aulas anteriores que quando eu tenho uma parte do DNA que consegue sintetizar uma proteína, eu tenho o que eu chamo de gene. Então, o que é um gene? Que é aquela unidade do nosso DNA que é responsável por alguma característica nossa. O gene é uma sequência de códigos que, quando ele entra no processo de síntese proteica, que é transcrever RNA e traduzir em proteína, ele consegue formar uma proteína específica. Para cada proteína produzida no nosso organismo, existe um gene específico. E é esse gene aí que a gente vai utilizar aqui nos processos de engenharia genética. Outra coisa bem importante, lembra, nas nossas células que formam o nosso corpo, nós temos células que são haploide, que é o gameta,
que tem a metade do número de cromossomos, e nós temos as células diploide, que formam todas as estruturas teciduais aí do nosso organismo, que contém o número completo de cromossomos. Quando eu falo em cariótipo, eu estou falando em conjunto de cromossomos que formam o meu organismo. No meu caso, espécie humana, os 46 cromossomos, aqueles 23 que eu ganhei da mãe e os 23 que eu ganhei do pai. Esse é o meu cariótipo. Agora, quando eu falo em genoma, eu quero pegar o conjunto de genes. Tá, professora, não é a mesma coisa? Não, sabe por quê? Se eu pegar uma fita de DNA e esticar ela todinha, eu vou perceber que ao longo dela não tem só gene. Então eu não tenho tipo um gene aqui, outro gene aqui, outro gene aqui. Não! Eu tenho partes do meu DNA que não codificam nada, que na verdade é uma sequência de base nitrogenada, mas que não codifica a proteína. E essas partes eu chamo de microsatélites, ou STR. Nós vamos falar ela um pouquinho quando a gente falar em análise de DNA. Agora, para o DNA recombinante, eu quero gene. Por que eu quero gene? Porque eu tenho interesse numa proteína específica. E para isso a gente vai utilizar e muito a bactéria. Entenda primeiro o que é um DNA recombinante. Gente, vamos supor que aqui eu tenho toda a minha molécula de DNA. Ah, eu quero toda ela? Não, eu quero aquele gene específico porque eu quero que seja produzida uma proteína específica. Então eu vou pegar essa parte aqui do meu DNA. A gente sabe que essa parte é uma dupla fita, né? Então, ela é assim. Eu vou representar ela para ficar mais fácil, como se ela fosse uma linha só. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gene humano, ou seja, uma parte do meu DNA que codifica uma proteína específica, tá? O que eu vou fazer? Como que eu fiz para tirar essa parte aqui, professora? Como que eu fiz para tirar essa parte específica? Eu peguei uma endonuclease, ou seja, uma enzima de restrição que existe dentro de bactérias que consegue reconhecer a sequência de bases nitrogenadas certinho e ela consegue separar justamente o gene específico que eu estou precisando. Então, fiz o corte do DNA com uma endonuclease, uma enzima de restrição. Então, eu tenho aqui o gene isolado. Tá, o que eu vou fazer com esse gene agora? Lembra quando a gente estudou sobre bactérias? A bactéria, ela é um ser procarionte, né? Então eu tenho aqui a membrana plasmática, aqui a gente tem o citoplasma dela, né? Todo o fluido intercelular. E dentro desse citoplasma, eu tenho o material genético dela, que na verdade é um cromossomo circular, né? Que fica solto aqui no citoplasma. Além do material genético específico dela, ela tem ainda mini DNAs que a gente chama de plasmídio, tá? Então é esse plasmídio que a gente vai utilizar. A gente vai pegar esse pedacinho de gene humano que foi recortado daqui por enzimas de restrição retirada de bactérias, que são conhecidas como endonucleases. Eu vou pegar essa mesma enzima de restrição e vou cortar o plasmídio. Então eu tinha aqui um plasmídio, ele também é uma dupla fita, tá, gente? Se a gente fosse desenhar ele bem certinho, ele era assim, ó. Porque ele também é DNA, e DNA é dupla fita, né? Que nem esse aqui, né? Se a gente fosse desenhar certinho também, ó, era uma dupla fita. O que eu vou fazer? A enzima de restrição, ela faz um corte também, ela abre esse plasmídio, e ela permite outra enzima, que a gente chama de ligase, vem e faz a união. E aí que eu vou ter uma bactéria do qual o plasmídio dela tem um pedacinho de gene humano. Eu devia desenhar um branquinho, vou botar aqui ao contrário agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho um organismo geneticamente modificado. E não só isso, eu tenho um transgênico. Por que transgênico? Porque essa aqui é uma bactéria. E dentro dessa bactéria, ela tem um gene humano que foi colocado nela. Então ela tem o gene de uma espécie diferente da dela dentro dela. Então ela é um transgênico. Vamos supor, e eu vou falar um caso bem que é super utilizado nos dias de hoje, que é a produção de insulina. A produção de insulina
que é um hormônio necessário para quem sofre de diabetes, hoje é produzido dentro de bactérias. Uma vez era utilizado insulina bovina nos tratamentos de diabéticos, só que muita gente tinha rejeição. Hoje não. A insulina que é utilizada, ela é a insulina humana, só que ela é produzida dentro de bactérias. Bactérias que sofreram esse processo de DNA recombinante, que se tornaram uma bactéria transgênica, ou seja, que passaram a possuir um gene humano e justamente o gene responsável por produzir essa proteína hormonal que é a insulina. E aí essa bactéria começa a produzir insulina. Esse aqui, gente, que é o plasmídio da bactéria, que contém uma parte do DNA humano, esse aqui é o DNA recombinante. Porque ele é uma molécula de DNA, só que ele é uma molécula de DNA que parte dele era da bactéria e parte dele é do humano. Isso é um DNA recombinante. O indivíduo que passa a ter esse DNA recombinante, ele é um transgênico, porque ele tem um gene de uma espécie diferente da dele. Tá, professora, e se essa bactéria começar agora a se reproduzir? Porque ela é unicelular e por fissão binária ela consegue fazer várias cópias dela mesma, né? Então o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter uma clonagem molecular, porque cada vez que essa bactéria se reproduzir fazendo duas cópias dela mesma, ela vai, juntamente com ela vai estar fazendo cópias, clonagem desse gene humano que foi incorporado ao dela. Gente, é desse jeito que é feito insulina. Então, olha só, às vezes a gente acha que DNA recombinante é uma coisa diferente de transgênico, que é uma coisa diferente de clonagem molecular. Mas a base do processo é a técnica de DNA recombinante, que na verdade é o quê? Pegar uma enzima de restrição, cortar o gene da proteína que eu quero que seja sintetizada. Pegar esse gene, acoplar ele no plasmídio de uma bactéria. Nesse caso, a insulina já para por aí, porque quem produz a insulina é a própria bactéria. Agora, por exemplo, o milho BT, ele é um milho que ele possui o gene de uma bactéria, que esse gene ele sintetiza uma proteína que é tóxica para as larvas. Isso faz com que esse milho seja resistente a essas larvas e que seja necessário o uso bem diminuído de agrotóxico. Olha só, percebam, por que ele é transgênico? Porque no material genético dele, ele não tem só gene de milho, ele carrega o gene de uma bactéria. Só que esse gene é o que vai ser responsável por produzir uma proteína que é tóxica para a larva. E para fechar esse caso de transgênicos, eu vou trazer ainda o caso da ovelha Tracy, que ela é resultado de pesquisa lá dos anos 90. A ovelha Tracy, ela é um transgênico, porque ela não carrega só gene de ovelha, ela carrega também um gene de humano que consegue sintetizar uma proteína que combate aí problemas pulmonares. Gente, os transgênicos, quando a gente olha assim num primeiro momento, parece que é só resultados positivos, mas tudo isso ainda está em desenvolvimento. Claro que tem muita coisa já sendo comercializada, muitos alimentos, né, que diminuíram o tempo de produção, aumentaram o aroma, aumentaram o sabor, aumentaram a coloração. Ou seja, os transgênicos, eles permitiram, de certa forma, que tivesse um melhoramento na produção de alimentos. E não só um melhoramento na produção, como na qualidade nutricional. Só que os efeitos negativos desses processos ainda é muito motivo de estudo. Tem estudos que associam eles a processos alergênicos, tem gente que associa eles a descontroles hormonais, enfim, né? Não se sabe muito os efeitos do consumo desses transgênicos a longo prazo. Eles também estão associados muitas vezes a problemas ambientais. Por exemplo, uma planta transgênica, ela tende a se desenvolver muito melhor no ambiente do que uma planta não transgênica. Então isso faz com que ela acabe suprimindo essa vegetação nativa que não tem essa modificação no gene dela. Uma coisa bem importante: todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Por quê? Para ser um transgênico tem que ter gene de outra espécie, de outro ser vivo, diferente do que está recebendo aquele gene. Agora, eu posso simplesmente gerar uma modificação no genoma daquela espécie, mas sem inserir gene de outra espécie. Aí eu vou ter um organismo geneticamente modificado. Tranquilo? E vocês perceberam que uma coisa muito legal é que quando a gente tem uma aula de biotecnologia, a gente fala de
ácidos nucleicos, a gente fala de embriologia, a gente fala de divisão celular, a gente fala de síntese proteica, ou seja, se tu não conhece nenhum desses assuntos, volta que tem aula anterior que explica sobre isso, tá bom? Gente, vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso resumão sobre biotecnologia. Essa parte da ciência que cuida da manipulação de seres vivos como parte do desenvolvimento de instrumentos, processos e técnicas que tendem a solucionar um problema. A biotecnologia existe há muito tempo, 6.000 anos antes de Cristo, com a agricultura e a pecuária que já selecionavam características dos seres vivos nos processos reprodutivos e ainda na fermentação. Nosso interesse é sobre engenharia genética, que envolve a manipulação do DNA, que foi possível após a descoberta da endonuclease, uma enzima de restrição presente em bactérias. A base da engenharia genética é o DNA recombinante. Mas para isso é bom relembrar, somos feitos de células que podem ser haploides, como gametas, ou diploides, como as células teciduais. Seres eucariontes possuem DNA envolto por uma membrana chamada de carioteca. Todo o material genético, assim como o DNA e o RNA, são feitos de sequências de nucleotídeos, que na verdade é um grupo fosfato ligado a uma pentose ligada a uma base nitrogenada. O DNA tem como base nitrogenada a citosina ligada com guanina, a adenina ligada com timina. Lembrando que gene é a parte do DNA que transcreve RNA que traduz em proteína. Essa é a expressão gênica. Atenção! Cariótipo é o conjunto de cromossomos, genoma é o conjunto de gene. Então observe, quando a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas que se repetem, a gente tem microsatélites, também conhecido como STR. Vamos ao DNA recombinante. É o isolamento do gene e sua inserção em outro organismo. Vamos observar a bactéria, um ser procarionte, que tem ali o seu DNA solto no citoplasma e, além disso, possui plasmídios, que são pequenos fragmentos de DNA circular com replicação independente, uma espécie de mini DNA mesmo. Como que funciona o passo a passo? Primeiro, corte pela enzima de restrição do gene que está sendo desejado. Corte pela enzima de restrição do plasmídio. Depois, a inserção desse gene no plasmídio. Aí eu já tenho o DNA recombinante. A introdução desse DNA recombinante em uma bactéria e a multiplicação do plasmídio e da bactéria nos processos reprodutivos. Essa bactéria é um organismo geneticamente modificado do tipo transgênico, porque recebeu o gene de outra espécie. É o caso, por exemplo, que a gente viu do milho BT, da ovelha Trace e da insulina humana. E a gente pode considerar isso como clonagem molecular. E agora, foca nos teus estudos. Eu quero saber se você está craque, então testa teus conhecimentos no link que está na descrição do vídeo. Um beijo grande no coração e até a nossa próxima aula!